Esse podcast é realizado pela equipe de literatura Sesc Rio e eu sou Marília Gorito. Para esse terceiro episódio da minissérie de bate-papos Cultura Popular e Histórias que Precisam Ser Contadas, chamo os ilustradores e quadrinistas Anderson Alvaz e Hugo Canuto. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cultura Popular, Histórias que Precisam Ser Contadas. Eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer e criador do projeto Folclore BR, Uma Nova Visão. Estou aqui para mediar uma minissérie de bate-papos para falar de cultura popular e os entrelaços com a cultura pop. Eu falei com 3 amigos e foram 3 papos maravilhosos e eu espero muito que vocês gostem. Eles foram editados em vídeo e áudio, então você pode ver como se fosse um vlog ou ouvir como se fosse um podcast. Então os links para saber mais sobre esse projeto e outros projetos do Sesc também estarão na descrição, assim como os links para você seguir também essa galera que eu falei por aqui, porque vale muito a pena. Espero que o papo seja muito proveitoso para vocês e até logo. Olá, começando aqui mais um papo maravilhoso aqui junto com o Sesc e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo, ele que tá nos quadrinhos, tá no cinema, tá na TV, tá em tudo que é lugar, tá no museu, tá em tudo que é lugar esse menino, é famoso demais, gente. Nossa senhora, Hugo Canuto, cara, que honra te receber aqui mais uma vez, mais um papo aqui junto comigo. Pô, se apresenta aí pra quem não te conhece, se é que alguém tem essa ousadia. Boa tarde, meu irmãozinho. Prazer imenso estar com você hoje, Anderson. Sabe que, enfim, tenho um carinho imenso por você e você me chamando, eu topo na hora, não tem, né? Você sabe que não tem tempo ruim com a gente. E muito, muito agradecido pelo convite também do Sesc, né? Que é uma instituição que é nossa parceira há muito tempo. Você tem noção, a gente fez mais de 10 eventos no ano que lançamos aqueles contos dos orixás, em parceria com o Sesc. Então, é muito bom estar com você, estar com eles, e espero que nossa conversa seja conversa que as pessoas curtam, aprendam, também provocar reflexões. Com certeza. E quem é Hugo Canuto? Fala aí pra gente. Olha, Hugo Canuto, falar na terceira pessoa é sempre meio brega, né? Sim. Esse menino. Só Pelé que fala em terceira pessoa e sai legal. Eu sou um artista visual, né? Um ilustrador, artista gráfico, transito mais nessa parte da arte visual, artes gráficas, né? Que busco no meu trabalho, em tudo que eu faço, seja ficção científica, seja mitologia, seja trabalhar com os orixás, ou representar o cotidiano, é expressar a cultura do Brasil e a cultura da minha terra, que é a Bahia, né? Eu sou de Salvador, nasci em Salvador, e expressar através de uma arte que seja popular, né? Democrática, no sentido de que seja acessível para as pessoas o meu trabalho, né? E tenho essa referência muito forte, assim, de calcar nas coisas daqui, no entanto, sem ser estereotipado, sem ser, como é que eu posso dizer assim, eu acho que estereotipado, né? Fugindo dos estereótipos, fugindo dos lugares comuns, ressignificar, reinterpretar, dar minha própria visão, contribuir de alguma maneira para expandir essa cultura a partir daqui, né, da Bahia, do Brasil, para o mundo, mas ao mesmo tempo mantendo todo esse referencial vivo ali presente na minha arte. Oh, perfeito, perfeito. Para falar da sua arte, né? Hoje o papo é para falar um pouco também da cultura popular e de toda essa relação também que a gente pode fazer, tentando trazer a cultura popular mais para esse lugar da cultura pop também, né? E aí você entra como com um elemento que para muitos chegou como algo extremamente bombástico e reverberou mundo afora, que foi os quadrinhos aí dos Contos dos Orixás, você lançou em 2019. Foi 2019, não foi? 2019, já tem 2 anos. Caramba!
E chegou ali no meio de devagarinho com os pôsteres, tentando lembrar ali os personagens, super-heróis famosos e tal, referências, grandes referências ali, tentando imaginar, pô, colocando os personagens, os orixás, nesse lugar dos super-heróis ali, do Thor, do Homem de Ferro e tudo mais. E isso foi um impacto absurdo. Eu não sei se você tinha ideia, assim, porque é difícil ter ideia dessas coisas, né? Mas você tinha Não, ideia de onde isso ia reverberar, porque já reverberou para tanto lugar que é difícil. Qual é a sua experiência hoje aí com Conta dos Orixás? O que ele te trouxe? Como é que você tá se sentindo hoje frente a isso? Porque às vezes também a coisa faz tanto sucesso que às vezes a gente cansa também, olha, putz, mas, assim, é um filho, né? É um filho nosso. Todas as nossas criações têm muito disso. Eu tenho umas coisas, às vezes, que eu olho pra uma e falo, putz, esse filho aqui, meu Deus do céu, já cansei. Mas, o que aquilo gera é tão poderoso que ele se renova. Então, às sim, vezes, esse olhar cansado, pra mim, ele se renova quando vem mais alguma coisa e fala, putz, isso aqui me chamou pra isso de novo, minha atenção de novo, eu vou aqui dar mais carinho. E como é pra você? Como é que você tá se pronto. sentindo frente a todo esse movimento, nesse tempo É, é todo de contos orixás? muito, é muito interessante, Anderson, porque, na verdade, no começo, não foram orixás super-heróis, eram super-heróis inspirados nos orixás. Né? Assim, a ideia original era, enfim, de uma maneira muito despretensiosa, essas artes surgiram de uma maneira muito despretensiosa, muito da intuição. Meu trabalho é muito intuitivo, sabe, assim, de sonho, de ideias que surgem, de um esboço que surge num caderno, depois eu amadureço aquele ali. E eu já vinha num processo de reflexões, né, do meu caminho espiritual, do meu caminho artístico, e atravessado por esse mundo dos orixás, né? Salvador é a cidade dos orixás. Né? A cultura de Salvador é a cultura que emanou e emana e reverbera dos terreiros de Candomblé. E é muito triste porque, apesar disso, a intolerância, a ignorância, o desconhecimento, o medo, o discurso radical existem aqui, né? E isso, para mim, é absurdo. Uma cidade como essa não dá valor à altura que esse patrimônio cultural merece. E aí eu lembro que na época, 2016, eu fiz uma arte em que eu trazia uns heróis inspirados nos orixás, e o que é que eu fiz? Eu fiz eu fiz uma homenagem ao Jack Kirby, que é um artista que, para mim, assim, é um gênio. Até hoje eu olho o trabalho dele, as composições dinâmicas, as cores, o movimento. Aquilo até hoje é para ser estudado, sabe assim. Ele tem um trabalho, cara, que eu adoro, que é o seguinte, que ele constrói conceitos visuais muito fáceis, assim, muito fáceis de você ler, sabe? Ele não está preocupado em ser realista, Aham. fotográfico, ele é iconográfico. E outra coisa que me chama a atenção na arte do Jack Kirby até hoje é o movimento. Todos os corpos têm movimento. Existe uma dança ali constante, assim. Uma mão está de um jeito, outra está de outro corpo. Eles estão sempre em movimento. E aqui na Bahia, a tradição das artes, né, ligadas aos orixás, o Caribé, sempre prezou pelo movimento. O Sim. orixá, desenhado por Pintar o Caribé, é movimento. Né? Só que acabou acontecendo o contrário. Os que vieram depois de Caribé pegaram aquele estudo que ele fazia, que foi para uma obra chamada, acho que Os Orixás da Bahia, Os Orixás do Candomblé da Bahia, depois eu vejo o nome, em que ele colocava os orixás de maneira estática, porque cada prancha era uma descrição, né, a partir dos estudos que ele fez no terreiro do Cantuá, na Casa Branca, no terreiro do Afonjá, enfim, diversos alaqueiros. E passou-se a representar muitas vezes de maneira estática. Sim. De maneira estática. O processo orixá é um processo energético dinâmico. São movimentos, a dança, tudo aquilo ali. Bom, essas coisas atravessavam minha cabeça. E aí eu fiz essa homenagem, eu juntei duas coisas
em tese, nada a ver, né? Que é a estética do quadrinho do Kirby e esses heróis inspirados nos orixás, porque eu disse, olha, ele nunca trabalhou com essa cultura, com essa mitologia. Ele nunca atravessou esse caminho, né? Natural, enfim, o cara era judeu, Estados Unidos, era outra época também, mas ele tinha atravessado muitas culturas com o trabalho dele, por exemplo, nos Eternos, que ele tem umas referências dos Incas, os Novos Deuses, o Thor. Sim. Meio que fiz esse exercício, essa provocação. Mas que também era uma provocação no momento em que eu crio esses heróis, faço essa arte desses heróis inspirados nos orixás, de contrapor o discurso da demonização, da intolerância. E eu lembro que eu vinha de. Eu tinha. Eu sou arquiteto de formação, né? E eu trabalhava numa empresa aqui do estado e eu participei do início, depois, antes de deixar a profissão para ir para as artes, mas eu participei durante um ano, quase, de um conselho, né, assim, dentro do estado da Bahia, de reuniões para preservar um monumento que hoje, graças aos orixás, graças a Deus, é um parque protegido, tombado, de um monumento chamado a Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô, o monumento fica na periferia de Salvador, e é um monumento lindíssimo, é uma pedra que era utilizada pelos escravizados foragidos, antes pelos indígenas, então é um lugar de culto muito antigo, mas que na época de 2014 estava sendo vandalizada, jogaram sal, picharam, ameaçaram dinamitar, essa barbárie, esse esgoto da sociedade intolerante. E aquilo mexeu muito comigo, porque a gente, quando escuta o discurso, é uma coisa, mas quando você começa a entender a realidade literal ali de todo esse processo, então, acho que aquilo ficou um pouco na minha mente, sabe? Assim, passou os 2 anos ali. Então, eu acho que tudo isso surgiu, assim, tudo isso foi caminhando para essa arte acontecer, sabe? Não é uma coisa de hora para outra, assim, mas também não é uma coisa, não foi um ato assim, vou fazer isso porque isso vai virar um quadrinho, de um quadrinho vai virar tal coisa, Sim. isso, entendeu, cara? Não teve. Sim. E foi isso, né? Acho que nesse casamento de minha aproximação com o candomblé e do meu atravessamento de artista, já buscando fazer quadrinhos, buscando a linguagem própria, e dessa vontade de fazer da arte, como eu sempre digo, primeiro, reverenciar as coisas daqui, e segundo, ter uma função política de alguma maneira, né? Não partidária, mas no sentido de arte como instrumento de reflexão. Arte é provocar reflexão. E aquilo estourou de uma maneira louca na época, assim, até hoje, esse cara muito inesperada. Eu lembro assim que na época o Facebook ainda prestava. Ainda era um lugar bacana de você botar as coisas. Foi muito bonito, assim, porque aí eu comecei. Aí que é interessante. Dessa arte, eu deixava claro a homenagem ao Jack Kirby, ali, a Vingadores número 4, tal, também aos Orixás. Mas dessa arte, eu comecei a receber muitos depoimentos de professores, de adeptos das religiões, como Candomblé, Ubanda, né, o culto a Ifá, Santeria. E esses depoimentos falavam, primeiro, do discurso da demonização nas escolas, muito forte, né, de tudo que diz respeito à cultura africana e afro-brasileira, de tentarem proibir, sei lá, livro de Jorge Amado, sabe assim, que é nesse nível de barbárie. Então, acho que aquilo foi crescendo em mim a vontade de fazer alguma coisa sabe assim, poxa, o que é que eu posso fazer? Eu já vi que a arte foi capaz de causar um impacto positivo, provocar reflexões. Aí eu comecei a amadurecer. Aí eu fiz mais uns 3 desses heróis orixás, assim, meio que com muita liberdade, muita licença poética na interpretação, porque tem uma coisa afrofuturista ali e tal. Mas nesse processo que eu comecei a amadurecer o quadrinho, eu entendi que o quadrinho ia ter que seguir outro caminho. Porque no momento que eu fosse trabalhar com os Itã, com as histórias, com as lendas, os mitos, eu teria de ter um outro nível de trabalho muito mais complexo, muito mais refinado. E aí que começou realmente
a trajetória do quadrinho Conto dos Orixás. Aí eu recomeço a série com a arte de Exu, Elebara. A partir desse recomeço, essas 4 ou 5 antes, eu fiz, acho que, essa de Orixás, que eu brinco com o nome em português e inglês. A do Xangô, que foi para Space Jam, né? Que eu coloquei em cima de Thor. Quer dizer, por que Thor é o herói, é o deus, e Xangô é atacado? Sim. Por que Xangô é visto de uma maneira e Thor da outra? Então, Xangô, no lugar de Thor, é Xangô, né? É Xangô. Depois teve o Iemanjá, um Ogum. Acho que foram essas 4, mais ou menos assim, que foram nessa linha. Aí, a partir disso, houve uma evolução. E aí começou todo um processo de pesquisa, né? E aí foram 2 anos e meio, desde o início, até a gente lançar o Conto dos Orixás. E nesses 2 anos e meio foi um processo muito intenso. E aí comecei, de fato, uma vivência mais profunda na religião. Tive o apoio de um grande amigo meu, que é o sacerdote, o Maú Adelson de Brito, que foi fundamental, assim, como mentor desse trabalho. Por quê? Porque eu fui estudar língua iorubá. Quando eu comecei a fazer o Conto dos Orixás, o que é que eu sempre quis? Eu disse, olha, eu quero fazer uma coisa que seja diferente do que eu li até hoje. Porque as pessoas, quando contam as histórias dos orixás, muitos autores, eles não contextualizam a civilização iorubá. Eles não contextualizam a complexidade, o refino daquela cultura. Fica uma coisa meio, por exemplo, não é, longe de ser uma crítica, porque é um cara que, meu Deus, o trabalho que ele fez é Pierre Verger. Ele conta naquele Lendas Africanas dos Orixás, esquece, muito de uma maneira muito anedótica. Sim. Mas quando você entende, por exemplo, os contextos que fazem os itãs existirem, os mitos, existem interpretações ali também que são muito complexas do ponto de vista histórico, dos reinos, dos conflitos políticos, da estrutura social, daquela... Então, assim, isso que eu quis direcionar, entendeu? Sim. Não, e é incrível como isso tem eco em vários estudos de cultura, né? Que é como você, às vezes, sabe só o que tá por cima ali nessa mitologia, nessa história, mas a relação com o tempo, ela é pouco estudada. Tipo, tem isso na própria Bíblia, né? Nas religiões cristãs, que você entende tem uma questão superficial, mas a questão histórica, ela tá ali, mas não tanto. Então você tem toda uma análise, aí fazem referências a questões simbólicas, as questões que envolvem ali o renascimento, a vida, a morte e tal, mas a relação daquilo com a história, ela é passada muito por alto, e aí fica uma coisa que é muito mais no sentido de análise, não é uma análise do simbólico, é só o simbólico, e o simbólico sem análise ele tá pobre, ele tá faltando alguma coisa. E te entender o simbólico é muito importante pra gente entender a história e as pessoas envolvidas naquilo tudo, né? Nesse processo todo do surgimento dessa cultura. Se você não entende o simbólico, você tá passando por alto, só pegando, sei lá, criaturas, personagens. E aí você vai passando e aí não entende como aquilo está enraizado na cultura. A gente vê isso com a mitologia cristã, com a mitologia grega, que é também super estudada, que aí você conhece, tem Zeus, que é o do raio, tem o fulano que é da água, do fogo, não sei o quê, mas como isso reverbera no povo grego, você não tem ideia, porque isso não parece que não é interessante. Isso é tão fundamental pra gente entender as culturas que, cara, é muito importante, ainda mais para entender uma cultura tão diversa quanto a nossa, né? Então, assim, pra gente se entender nesse bololô que é o Brasil, a gente precisa muito buscar entender esses simbólicos, assim. Sim, com certeza. Eu acho muito bonito, cara. Por exemplo, hoje eu me considero
São 5 anos já, eu já me considero de alguma maneira um pesquisador, né? Assim, Sim. só no passado, cara, sem noção de bibliografia, foram mais de 2.000 páginas. Traduzi para mim mesmo a enciclopédia dos Yorubá de Tom Falola, do inglês, tomando nota. O que me interessava eu fui traduzindo, não traduzi 400 páginas, que eu não tenho esse know-how. Mas assim, é estudo, sabe? Muito estudo para entender. E é um processo de autoconhecimento, porque eu digo sempre assim, veja, as pessoas acham normal, e eu acho normal, mas assim, é comum a gente reverenciar ou se interessar pela cultura do Japão. Maravilhoso, é uma civilização milenar, da França, da Itália. Mas por que não ter um interesse genuíno pela cultura da minha própria terra, da origem da cultura da minha própria terra, que é a cultura iorubá? Ela não é menor do que as outras em nada. A complexidade histórica, as relações entre reinos, povos, economia, é tão interessante e rica como as outras. Então, assim, eu vou mergulhar aqui, entendeu? Eu vou mergulhar aqui, sem chauvinismo, mas assim, eu acho que é importante esse autoconhecimento. E isso foi o que me guiou muito, assim, para buscar esses entendimentos, sabe, cara, assim, e isso ajuda a compreender a própria realidade da gente, né? Sim. Cara, é uma coisa que eu queria tentar entrar aqui de algum jeito é que na nossa cultura popular, né, nós temos aí a estrutura das culturas negras como existindo em resistência desde sempre. Desde sempre, os povos escravizados que vieram para cá, eles resistem dentro de nós. É inevitável esse... É, a forma como isso aconteceu, né? E a nossa história, ela é cheia de rachaduras por conta desses não entendimentos de várias culturas, de vários países diferentes. O próprio entendimento da África, que ele é muito unificado ainda na nossa cabeça. Na cabeça do mundo, né? Quando você fala de África, você fala da África como um bloco sólido, único, África. E aí você não tem essa nuance dos países e como cada um tem uma influência diferente, uma cultura diferente e tal. E isso vem pro Brasil numa mistura absurda de 400 anos de escravidão ali, e é uma escravidão que até hoje ela não foi resolvida, ela não está resolvida dentro da nossa história, e isso traz pra gente muito das questões dos sincretismos religiosos. E aí dentro dessa relação do estudo da descolonização, do olhar, decolonialidade e tal, que a gente vai tentar nos desmontar desses olhares criados no processo da colonização, a gente começa a questionar todas essas questões, esses movimentos sincréticos por conta desse desmonte, né, desse olhar criado na colonização. Mas isso aconteceu num processo de resistência tão grande que eu acho que é uma coisa muito delicada a gente colocar em xeque, por exemplo, o sincretismo. Quando você chega em Salvador e vai ouvir um tambor dentro de uma igreja, é algo que... Como é que você separa essas coisas? Eu acho que buscar entender é muito importante, mas a gente precisa... Eu tenho lido muitas coisas relacionadas à decolonialidade e a gente precisa olhar com mais calma isso para a gente não começar a cometer certos erros de tá passando por cima das religiões sincréticas porque elas estão envolvidas com uma religião do colonizador. Não. Calma. Como é que você tira o tambor de terreiro de dentro de uma igreja? Como é que você desata esse nó, né? Eu acho assim, eu não sou especialista, não sou antropólogo, mas o que eu penso, as religiões, mesmo essas religiões hegemônicas como o cristianismo, elas sempre foram atravessadas pelas outras. Quando você pensa na Grécia Antiga, em que havia, por exemplo, a relação entre Hermes, né, e, se não me engano, era Ibis, se não me engano. Ou você tem, por exemplo, Ahura Mazda, Ahriman, que é o mazdeísmo persa,
e essa influência na religião judaica, da dualidade. Quando você pensa, por exemplo, que muito do que a Índia, cara, as pessoas falam muito da Grécia, a gente tem que transcender a Grécia e ir para a Índia. A Índia é que ensina a gente muito sobre o Ocidente. Um dia eu tive uma palestra que eu estava assistindo, um cara falando de Grécia. Rapaz, a Índia, os heróis começaram na Índia, cara. Você assiste Cavaleiro do Zodíaco hoje, os conceitos espirituais ali, é do Mahabharata. As armas mágicas, a luta, a guerra em cima de um ideal maior de salvação cósmica, os milagres, os deuses. A Índia. Então, nós somos sincréticos. Nós somos atrás. Não existe conhecimento estanque, né? Sim. Não tem como, ainda mais hoje em dia. O que tem que existir é troca. E a gente não tem troca. A gente tem muito recebimento de uma cultura hegemônica e nós ficamos nas margens, né? O outro, né? No próprio Brasil, o pessoal, a cultura do Nordeste, né? Regional, essa maluquice de regional, que acho que a literatura tem muito isso ainda hoje, não sei. Posso estar falando. O outro, se você não é paulista nem carioca, você é regional, né? Nossa, falei disso com o Andrioli aqui já no papo. Entendeu? Já de como você, saindo um pouco ali, o que é, tipo, cultura tradicional, né? Tem essa relação, cultura tradicional, o que é? A cultura popular, ela nunca tá no centro de São Paulo, ela sempre tá no Nordeste. Tipo, entendeu? Exato. É uma visão da década de 30, cara. É muito louco. Mas o que eu penso do sincretismo é que, assim, eu acho que é muito complexo, porque eu vim aqui da Bahia e, velho, eu acho até eu acho bonito e necessário o processo das religiões de matriz africana de se afirmarem. É necessário, até porque tinha gente que não considerava nem religião, é nesse nível de ignorância. Não, na religião é seita ou é culto, religião. Né? Embora numa religião diferente do próprio conceito de religião, porque religare não foi desligado, né? Assim, a espiritualidade africana não foi desligada, não precisa ser religada. Ela sempre esteve ali, né? Mas a questão do sincretismo, para mim, ela fala da seguinte maneira. Eu acho que quando eu vejo a Igreja do Bonfim, né, a procissão, e o simbolismo das águas de Oxalá presentes ali. Eu acho que, para mim, está muito claro ali Oxalá e o Senhor do Bonfim. Está muito claro a coexistência de duas espiritualidades diferentes, entende? Sim. Não existe sobreposição ali. E as pessoas levam isso de uma maneira muito tranquila, porque as culturas tradicionais, as religiões tradicionais, elas sempre foram mais aglutinadoras. Quando você pensa, por exemplo, nos romanos, era um povo dominador, mas do ponto de vista espiritual, religioso, todos os deuses estavam ali. Até o cristianismo chegar e questionar, enfim, né? Mas não estou idealizando. Mas, por exemplo, você pensar na Índia também, né? Não existe hinduísmo, existe hinduísmo. São diversas escolas, núcleos diferentes espirituais, visões diferentes, mas estão ali, entende? Então, eu acho que as religiões tradicionais, elas têm esse viés agregador. Elas compreendem os deuses, né? O Deus e os deuses. Elas compreendem. Eu acho isso um sinal civilizatório, inclusive. Porque, para mim, barbárie são esses países em que a pessoa divide um bairro porque um é católico e outro é protestante. Isso, para mim, gente, isso é loucura, né? Assim, estamos falando de uma mesma denominação, mesma raiz, né? Então, eu acho que o sincretismo tem esse valor nas pessoas, né? De que as pessoas cultuam Iansã, mas também vão cultuar Santa Bárbara. Eu acho, eu vejo uma beleza muito grande nisso assim, e vejo um sinal de visão de mundo mais amplo até, do que o sectarismo que não está sendo imposto pelas hegemonias religiosas aí, desses mercados religiosos que estão, né, buscando a hegemonia de pensamento, né? Você vê que tem muito a ver, cara, radicalismo religioso, militarismo, violência extrema, destruição da cultura, é um casamento, sabe? Assim, quando uma coisa vem tudo junto, assim, cara, é horroroso, né? Exato, cara. E esse entendimento da cultura, ele tá muito ligado a
esse entendimento dessa transformação, né? Tá tudo se transformando, né? Nós, seres humanos, estamos nos transformando o tempo todo. Não dá pra você ficar parado em momento nenhum. Então, entender isso é entender muito da nossa estrutura, né? Entender muito da nossa estrutura, da questão social. Então, eu acho que é um debate muito importante para entender, não para cancelar alguma coisa ou para excluir quem é o melhor, quem é o maior, quem é o único. Eu acho que é uma coisa que tem que ir em direção ao entendimento desse todo, ao entendimento dessa estrutura. Porque mesmo que se você admite um único, você está não admitindo o mundo inteiro. No momento que você faz isso, você se fecha para o resto do mundo. Então não faz sentido você dizer que está aberto ao mundo no momento que você quer fechar toda uma ideia em um lugarzinho super específico, que só aquilo que vale, nada mais no mundo inteiro, de bilhões de pessoas mais vale. Nossa. É muito limitador, porque você tem que... Você que também é artista, cara, a gente passa muito tempo desenhando, eu acho que você deve fazer como eu faço, fico escutando podcast, aí eu escuto algumas coisas de relações internacionais e de histórias, gosto muito de história da Índia, história da China, eu tento entender, gosto da, né, eu tenho a questão com a cultura africana por uma questão muito pessoal, mas eu também tento entender essas culturas. E aí, quanto mais a gente compreende, menos a gente sabe e menos a gente julga. Você começa a tentar buscar e compreender os processos históricos daquelas civilizações, por que é que elas estão assim hoje. E eu acho que o caminho deve ser esse, assim, porque, cara, eu entendo também, assim, a gente vive hoje com rede social e aquilo ali meio que induz a gente a sempre ter uma opinião. Várias vezes eu quero dar uma opinião sobre alguma coisa, eu digo, não, porque minha opinião não é importante. Opinião é opinião, não é importante. Deixa pra mim, vou conversar com um amigo meu aqui, não vou botar isso na rede social, não é importante. Acompanho tudo, olho tudo, mas assim, a gente tem que ter a sabedoria de saber o que falar, o que é importante falar, como é importante falar, quando é importante falar. Mas elas querem fazer a gente sempre ter verdades prontas, e isso é uma maluquice, cara, porque não existe verdade pronta, a gente está sempre aprendendo, aprendendo e mudando, e você tem que mudar mesmo, sabe, é dialético mesmo o processo. Exato. Eu acho que precisamos estar abertos para entender a diversidade. Não faz sentido você defender diversidade, buscar diversidade de ideias, se você não está aberto a entender esses caminhos, né? Os caminhos que se cruzam dentro da gente, né? Temos uma encruzilhada gigante dentro de nós e a gente precisa entender essa encruzilhada, a gente precisa se posicionar no meio dela e falar, putz, o que está vindo pra cá, o que está passando por aqui dentro de mim. Então acho que é muito desse lugar aí de a gente conseguir centrar um pouco mais e não precisar estar o tempo todo ligado em tudo e dando opinião em tudo, porque você não é o dono dessa razão inteira, assim. Você tem sempre um pedaço, você tem sempre uma perspectiva, e aí a gente segue a vida. É isso que é importante. Então, aqui, eu queria saber se você acha que o seu trabalho, como está hoje, como você está produzindo, se você acha que ele serve como uma ferramenta aí para trazer essa comunicação, para buscar esses diálogos, para tentar trazer, porque quando a gente fala de cultura pop, também uma coisa que pode chegar às vezes como uma crítica, né, é olhar que a cultura pop ela é muito massificante, né, que as coisas que acontecem dentro da cultura pop mundial, que é muito top no mundo e tal, às vezes eles acabam massificando muita coisa e tornando tudo meio sem cor, meio sem graça, porque isso aqui não é importante, sabe? Isso aqui é uma coisa que você pode... uma besteira que você vai comer agora, daqui a pouco você vai comer de novo, e aí você tem uma Marvel aqui, tem uma DC aqui, aí você come um pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho, tanto faz, você nem lembra mais qual é o filme, de onde que veio. Você acha que seu trabalho é uma ferramenta para tentar desmontar um pouco desse olhar massificante? Ou você acha que de alguma forma você acaba contribuindo para esse lugar na cultura pop,
Porque existe esse perigo, né? Quando mais você está falando de culturas que são ditas mortas, quando você fala de Thor é uma cultura que se coloca uma Sim, cultura, uma mitologia morta que as pessoas não cultuam. Então você botar o orixá do lado disso, às vezes ele pode trazer um significante isso. diferente e fazer com que a pessoa que acredita que Thor é uma figura morta acredite que o orixá também seja, tipo, de alguma forma, porque Não, esses sim. preconceitos estão aí, né? E eu acho que essa ferramenta, ela precisa ser entendida de como ser utilizada, né? Então é Sim, sempre esse sim. complexo. Olha, tem uma diferença muito grande, né? O orixá é vivo, né? O orixá existe, eu acredito, e faz parte da realidade de milhões de pessoas. Então, é, não, eu acho que a massificação, quando você fala, bom, vou falar a partir de quadrinhos. Uhum. Quadrinhos no Brasil, principalmente quadrinho independente, não é uma cultura de massa. Tem esse primeiro quesito. Por quê? Sim. Primeiro que ele é feito de maneira artesanal, né? Todos nós levamos muito tempo para fazer, então eu vejo que a maioria dos artistas tende a ter um processo de pesquisa, de aprofundamento, de esmero no que faz, né? Um dos artistas que eu mais gosto no Brasil, que é Chico, por exemplo. Cada obra dele o cara tem uma pesquisa, uma construção ali daquele universo. E a minha linha é essa, né? Assim, de produzir muito de maneira artesanal mesmo. Seja, que eu tenho 2 anos e meio que eu lancei meu primeiro livro, estou aqui trabalhando no próximo, vendo como trabalho. Sim. Então é muito diferente da Marvel e da DC. É muito diferente do que a gente faz aqui no Brasil, porque é fruto de um trabalho primeiro que é paixão, né? Se a gente parar para pensar, não sei se a gente faz, porque tudo depõe contra, né, cara? Os correios vão. Você tem que enviar por um correio, já os preços aumentam, as livrarias em crise, então é meio loucura, assim, a gente é meio romântico, acho. Todo artista de quadrinho é meio romântico, assim, né? Com certeza. E muito idealista, né? Assim. E o que eu vi do Conto dos Orixás, que eu acho bacana, que me emociona muito, é como isso foi tornado, desde o começo, uma ferramenta mesmo, assim, de desconstrução dos preconceitos, de reflexão, né? A gente traz uma história que traz uma realidade de prosperidade, né? A gente quebra com o estereótipo da África sempre subjugada, Uhum. faminta, né? A gente traz reinos prósperos, a gente trabalha com a questão da narrativa épica, do heroísmo, da justiça, da honra, né? Então, e tudo isso está nas histórias dos orixás. Eu não inventei nada, né? Como disse meu vizinho aqui, Matheus Aleluia, semana passada, seu Matheus, que eu tive a chance de conversar com ele, nada foi criado, tudo está aí, né? Nada foi, tudo está tudo aí, sempre teve aí. Sim. Então, o que eu acho que a gente construiu, e eu posso falar isso hoje com a tranquilidade, que talvez há 1 ano ou 2 eu ficava ainda tentando entender, a gente construiu um instrumento mesmo de reflexão e de mudança. Pequeno, porque é um problema muito maior do que eu ou qualquer outra pessoa, e talvez até uma geração a gente consiga resolver de vez, né? Mas eu acho que foi significativo e tem sido significativo, porque eu vejo isso na reação das pessoas, do público, sabe assim, muito, muito forte. Recentemente, Silvio Almeida fez uma análise do livro para o Universo HQ, fez uma resenha, e foi muito bonito, porque a gente lançou há 2 anos e meio, quer dizer, há 1 mês, 2 atrás, a gente teve a resenha do nosso livro no site de quadrinhos, né? Uhum. Mas quando veio também, veio de uma maneira à altura do trabalho com Silvio Almeida, né? Um gênio, meu amigo, uma pessoa admirável, incrível, e ele falou coisas ali que eu, como artista, às vezes, eu acho meio complicado o próprio artista, digamos assim, auto desconstruir a obra, né? Não, eu fiz isso por aquilo, Aham. fica meio indulgente. Mas o que eu quis trazer no Conto dos Orixás foi o amor por minha terra, pela cultura da onde eu vim, né? Daqui da cidade, pelo que eu acredito, né? Pelos orixás. E ao mesmo tempo a exaltação de tudo isso, assim, dizendo, olha, a gente tem que olhar dessa maneira, e não do discurso da demonização, do discurso do menosprezo, do discurso do racismo religioso, da discriminação, do colonialismo, né?
E é muito interessante, o pessoal fala muito assim da questão visual, né? Porque tem aquela composição épica dos heróis. Uhum. E a minha estética como quadrinista, eu aprendi a fazer quadrinho assim na época, e eu gosto, enfim. Mas é uma obra que 25% dela é em Yorubá, cara. 25% dela é em Yorubá. Em palavras em Yorubá, e desses 25%, uma parte na grafia original de Yorubá, que dá um trabalhão, porque tem uns acentos que não tem no Brasil, tem Aham. e aí teve gente que reclamou. Ah, claro. Por quê? Porque o leitor habitual de quadrinhos, infelizmente, eu acho que o que ele esperava não era aquilo, né? Então a gente que falou, não, tem muitos dialetos africanos. Eu digo, olha, essa é uma língua falada por 50 milhões de pessoas, ela não é um dialeto. Mas se eu fizesse em inglês ou italiano, você ia dizer que eu sou sofisticado. Aham. Ou botasse aquelas Entendeu? letras élficas, sabe, tá ligado? Entendeu? Aí esse é Ah, sofisticado. Nossa, como ele é culto, olha o que ele ah. colocou. Então, assim, a gente tem que comprar essa briga para ver se descoloniza o quadrinho. Porque o quadrinho no Brasil ainda é muito. Embora a gente tenha o mangá e tudo isso, e os coreanos, mas assim, é muito ainda uma repetição acrítica, né? Pode ser uma repetição crítica, de certo modo, acho que eu tenho um pouco de repetição crítica no que eu fiz, mas uma repetição acrítica do que vem de fora, como que presta, como que tem relevância, e as coisas incríveis que são produzidas aqui, autores incríveis cada vez mais, com toda essa dificuldade, mas sai. Teve um dia desse um sobre os índios pataxós, da Daniela Alarcon, com uma senhora que é indígena, que fez, acho que não me engano, a partir do mestrado dessa senhora, desenhada pelo Vitor Flynn, acho que é o Donos da Terra. Isso é maravilhoso, cara. Isso passa aqui no sul da Bahia. Entendeu? Então a gente tem que propor essas questões. E a cultura pop, veja, realmente eu acho que o audiovisual hoje, Netflix, etc., passa por uma corrida maluca que esvazia de sentido esses conteúdos. Tem coisas maravilosas e tem muita coisa, enfim, que não é tão legal. Mas eu acho que a cultura pop, por exemplo, no momento que a Marvel faz um filme com Pantera Negra, no momento que toda essa discussão de representatividade LGBT feminina, né? E aqui no Brasil a gente tem que trazer para a representatividade indígena também, para a representatividade nordestina, do norte, negra, obviamente, e de mulheres. Mas eu acho que tem esse alcance assim de ser um discurso que ele, às vezes, um filme ou uma série não conseguem se aprofundar com uma tese de doutorado, mas a história chega nas pessoas, dá um sacode na cabeça. Isso é importante, entendeu? São várias instâncias que a gente tem que trabalhar. Mas voltando ao meu trabalho, do que eu posso falar é isso. A busca foi essa, sabe assim, a gente ressignificar, por exemplo, você não vê meus heróis, meus personagens, não tem personagens acorrentados, entende, cara? É esse tipo de cuidado. A preocupação com os tons de pele serem diferentes. Cada orixá na história, o tom de pele reflete a natureza deles. O cobre, Oxum, o fogo e o Xangô, o raio de Oiá, Ogum, ferro. Ao mesmo tempo, reflete a nossa diversidade de tom de pele, né? Do retinto, do pardo de pele mais clara, do negro, do preto, que tem a pele também um pouco mais clara, mais escura. Essa diversidade que é a realidade, né? Que não é dos Estados Unidos, né? Está mais próxima de Cuba do que dos Estados Unidos, né? Então, assim, são essas buscas, sabe, Anderson, que foram me atravessando. Não tento intelectualizar isso, porque eu não sou acadêmico, então, assim, acho que tudo vai muito de uma pesquisa orgânica que vai tomando das intuições e feito com muito amor e muita sinceridade de propósito, sabe, assim. Eu queria fazer algo que fosse significativo para as pessoas, sabe? Principalmente aqui. Eu sempre dizia, olha, posso fazer sucesso no mundo, mas se em Salvador as pessoas não se reconhecerem no que eu fiz, não fiz certo.
entendeu? Principalmente as pessoas, né, das nações de Candomblé. E eu tenho sempre esse cuidado, assim, de ao mesmo tempo que eu faço uma história que entra no gênero, esse termo, o vídeo eu peguei emprestado, porque os indianos fazem isso há 20 anos, né? Histórias a partir do Mahabharata, do Ramayana, dos épicos hindus, que a gente chama eles chamam de ficção mítica. Produzir ficção em cima desses aspectos míticos, assim. Embora seja mais profundo do que isso, eu acho. Mas, assim, é algo que os pés estão ali, sabe? Os pés estão no fundamento, no respeito, né? Os sacerdotes leram meu trabalho antes de eu publicar. Eu disse, o que eu tiver de mudar, vou mudar, não tem problema. O que você acha? O que é que... Sabe, assim, todo esse cuidado, cara. Porque é muito complexo. Uhum. As cores das páginas, as cores da cena têm que corresponder à natureza dos orixás, aos elementos, às cores que eles vestem. A postura, o diálogo. Então, por isso que levou tanto tempo. E eu fico... hoje eu estou assim, um pouco reflexivo, assim, de como é que eu vou fazer o próximo. Porque antigamente a gente colocava um projeto no Catarse e as pessoas tinham paciência de entender que era para financiar, para a gente fazer o projeto. Uhum. Hoje, eu tenho que tentar, no meu dia a dia aqui, correndo atrás do feijão com arroz, desenhar, para tentar botar no Catarse com alguma coisa adiantada, porque essa paciência que as pessoas, enfim, espero que tenham, assim, de entender que são projetos que levam tempo mesmo, assim, cara, não dá. Cada página, se eu vou botar um elemento, por exemplo, folhas ou vegetação, aquela vegetação tem que dizer algo em relação ao orixá que está presente naquela cena. O animal, tem uma cena que eu coloco no quadrinho, que Xangô está conversando com Oxum no bosque de Oxum, e tem pavões são animais ligados a Oxum, então tudo aquilo ali é intencional. Então, Sim. assim, essa é a tradução visual da pesquisa, né, do processo de pesquisa. Não, com certeza, cara. E isso torna o trabalho ainda mais profundo, ainda mais complexo. Então, realmente acho que tudo isso vem muito pro bem. E é aquilo, é o seu filho tá no mundo e aí o mundo interpreta ele de milhões de formas Sim, diferentes. sim, E sim. aí isso vai sair do controle inevitavelmente, porque você vive nessa sociedade que às vezes engole muitas coisas e você Uhum. precisa trabalhar isso. Então, quando você está fazendo um trabalho que ele é mais genérico para atender esse mercado, ele vai funcionar de uma maneira diferente de um outro que você está trabalhando anos para pensar a forma como ele vai chegar no mercado e como você vai trabalhar ele, porque ele não é só ir para o mundo, é ir para o mundo e trabalhar esse mundo, porque você vai estar trabalhando junto Sim, dos contos para eles reverberarem da maneira que você também espera. Então, lógico, isso também é parte desse trabalho que às vezes se perde no trabalho do artista, que está só por trás das coisas. Muitos sim. artistas trabalham só por trás das obras e você não conhece quem é, não sabe, nunca viu uma entrevista, nunca viu a pessoa. E ama o filme, ama a música, ama o trabalho do livro, do quadrinho, mas não conhece aquela pessoa, não sabe quem é essa pessoa e o que ela estava pensando quando estava fazendo aquilo. O Neil Gaiman mesmo, as entrevistas de Neil Gaiman são algo sensacional que você aprofunda muito dentro do olhar dele frente a toda aquela obra, todo o trabalho, e aí ele vem, às vezes, nas redes sociais falando o que ele realmente estava pensando sobre aquilo quando as pessoas estão preconceituosas, tentando Eu vi. ir para cima do trabalho dele. Então, isso é muito importante para que não gere também essa dissonância, né? De, pô, o que será que o autor estava pensando? O autor vai lá e fala, é isso que eu estou pensando, acabou. E aí tem obras que exigem essa necessidade. E tem obras que não, tem obras que vão seguir no automático e vai fazer um sucesso, vai dar dinheiro Sim, e tudo mais. Então precisa entender esses lugares do autor também, que são muito sensíveis, dependendo, lógico, do muito. tema que você está tratando, né? Muito, muito, muito mesmo. Eu sou da opinião, e isso eu escutei uma vez João Baldo dizendo Roda Viva, João Baldo Ribeiro, que o autor ele tem que estar atrás da obra dele. Sempre. A obra tem que falar na frente. Eu penso assim, entendeu? Como artista, sempre foi minha postura.
O que acontece? Hoje, a gente vive num contexto de muita... Aquele espaço que o autor precisa da solidão, do isolamento para produzir, e o público, ele ficou mais fino. Tem coisas maravilhosas em relação a isso, mas eu acho também que a gente tem que ter cuidado, porque que acontece? Não é sobre mim. Eu não estou escrevendo sobre mim ali. Inclusive, foi um processo, inclusive, de tentar deixar minha voz passiva para que todo esse universo rico e imenso dos orixás falasse naquela história. É claro que tem coisas minhas ali, a minha visão de mundo, o sonho de uma civilização negra que superou suas contradições, a ideia da arquitetura, da integração da beleza com a natureza, de cidades escultóricas, de povos, enfim, de alegria, de dança, de cores, de vitória do justo sobre o injusto. Aquilo ali são meus valores ali. Mas eu acho que tem que ter cuidado também, porque às vezes o público ele quer demandar da gente coisas que ele tem que encontrar na obra. Entende? Então, tem que ter um cuidado. E o Gaiman fala hoje, mas eu fico pensando, se ele escrevesse Sandman hoje, como seria? Toda hora tweetando, isso acho que afeta o processo criativo, porque a gente tem que estar com a gente ali, no silêncio, refletindo, entendeu? E não preocupado até onde a gente tem que agradar, ou não agradar, ou vão odiar, ou vão gostar, porque é um luxo que eu tenho, entre luxo, né? Como artista independente, eu posso colocar coisas ali que são minhas, sem me preocupar se isso vai ser, digamos assim, vai ser um sucesso ou não vai ser um sucesso. Aí, se você já tem uma editora, já tem outra preocupação. Tanto que eu tive muita preocupação na época de não colocar em nenhuma editora. Porque eu preciso fazer esse caminho sozinho, construir meu processo de trabalho, de pesquisa sozinho, para eu entender como é que isso vai acontecer, né? Sem intervenções. Mas quando você já está num processo, hoje, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes esses canais, essas redes de audiovisual, né, vídeo, de série, de filme, se pauta muito por engajamento de rede, etc. Eu acho bom, enfim, eu particularmente me pauto pelo que eu estou sentindo aqui dentro, que eu quero colocar para fora, sabe, assim, minha visão de mundo e refletir um pouco assim. E tentar manter isso, né? Esse é o desafio. Você se manter com a cabeça no lugar e seguindo sempre para frente, pensando no trabalho, né? Pensando no bem-estar daquele filho que está criando ali, que está saindo de você, sendo gerado. Eu queria falar um pouco de como a gente falou no começo aí, de como a obra ela reverberou mundo afora de formas diferentes e que às vezes saem até do controle, vira e mexe, eu vejo um post em inglês, tipo, cara, isso aqui é o Hugo, e tá lá em um site totalmente aleatório do mundo, isso é muito, muito forte, assim, realmente é uma coisa que você não consegue mais controlar para onde que essas artes estão indo, elas foram pro mundo. E me explica como as suas artes foram parar no museu em Washington, nos Estados Unidos, como é que isso aconteceu? Olha, no começo eu fiz tudo isso e eu dizia assim, olha, eu vender uns 500 exemplares, 1000 exemplares, já tô... E a coisa foi tomando a proporção cada vez maior. Eu não sei porquê, assim, sendo muito sincero, eu acho que eu fiquei surpreso, ainda às vezes me pego muito surpreso, porque tem tantos artistas que representam orixás de maneira muito bonita, muito interessante, quadrinhos, livros, né? E ano passado, enfim, chega um momento que eu disse, ó, já lancei o livro, 1 ano, 2, as pessoas, tendência é estabilizar, ou enfim, as pessoas não querem novidade. Mas o livro continua vivo, continua forte, sabe? Assim, a demanda, as pessoas a busca, o interesse continua muito forte. Eu fico muito feliz, porque é uma obra que ela parece simples, mas as camadas dela você tem que ler 2 vezes. Quem é de candomblé vai ler de uma maneira, porque vai ver coisas ali, simbolismos, grafismos que eu coloquei. Quem é da Umbanda vai ler de outra maneira.
Quem não é de nada é curioso, vai ler de outra maneira. Com certeza. Entende? Então, assim, são muitas camadas ali, principalmente do ponto de vista visual. Você pode ler. Tem gente que vê só vê Jack Kirby. Tem gente que entende ali a subjetividade que eu coloco a cena de Xangô no quarto do rei com Yansan conversando, e tem todo um simbolismo que representa os dois na cena, e vai ver essas camadas, enfim. Aí no ano passado, cara, do nada, em dezembro, uma matéria que eu dei, uma entrevista que eu dei para um portal, acho que dos Estados Unidos, em 2017, voltou, explodiu, cara, explodiu, assim, me falaram que foram mais de 30 mil acessos em uma semana, sabe, assim, explodiu. E foi muito louco, porque, assim, eu ainda, em 2017, ainda estava começando o quadrinho. Então, o pessoal dizia assim, mas esse quadrinho existe? Não existe? Poxa, quero ver esse negócio acontecer. Agora tá pronto, já saiu. E aí o pessoal mandava e me mandava coisa. Tá? Então, assim, voltou com tudo, do nada. Voltou com tudo. E coincidiu que era o momento em que a gente estava preparando já, traduzir. Um grande amigo meu me ajudou. E isso é coisa de artista independente. A gente tem amigos que ajudam a conseguir as coisas. Me ajudou a traduzir, me ajudou a conseguir trazer para o inglês, para poder apresentar para a gente, para a editora lá fora. Então, começou uma convergência do trabalho a nível de Estados Unidos, né? Assim, começou a ir muito por essa direção, já no ano passado. E, em paralelo, no Brasil, a gente teve indicação ao Jabuti, né? Fomos um dos finalistas na categoria quadrinhos ao Prêmio Jabuti. Ganhamos o Ângelo Agostini, que é outra premiação de quadrinhos. Então, foi muito importante para a gente esse processo, assim, de depois do livro ter saído, ver que ele continua com fôlego, com interesse, né, gerando debates. Eu tenho uma consciência muito clara, assim, desde o começo, de que como a gente é artista, tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, tem gente que vai ser fã, e é isso. E tem que ser isso mesmo, porque se você quer agradar, vai fazer, sei lá, não faça nada. Não faça nada, exato. Não faça nada, né? Você está agradando todo mundo. Aí o que acontece? Esse engajamento gerou um interesse muito grande lá fora, e totalmente espontâneo, como tudo que vem, muito natural, muito orgânico. E aí o pessoal do museu, do Smithsonian, entrou em contato comigo, querendo adquirir minha graphic novel para o setor lá deles e tal. Eu disse, maravilha. E aí enviei, né, e doei também algumas artes da série Orixás para eles. E hoje está lá no museu, no acervo do Smithsonian Museum of African Arts, acho que é esse o nome dele. Sim. É um dos maiores museus de cultura africana e diaspórica do mundo, né, assim, em termos de acervo, de pesquisa, que fica em Washington. E eu achei isso muito bonito, porque, de certo modo, enfim, a gente entende a cena cultural do Brasil, né, como cada vez está pior, mas ter um reconhecimento fora de uma instituição séria como essa, compensa, às vezes, não ter das instituições daqui, né, assim. Mas essa é parte do processo do que é o Brasil mesmo, a gente olha muito para fora primeiro, né. E, em seguida, recentemente, teve essa questão da nossa arte, daquela primeira arte do super-herói inspirado em Xangô, que compor parte do set piece lá do cenário do Space Jam. Cara, como chegaram a falar com você? Como é que foi isso? Assim, falaram. Vai entrar numa arte num filme aí? Ou você sabia qual era o filme? Como é que... Não, sabia. Tem uns 2 anos que os caras falaram comigo. Eu fiquei todo empolgado, disse, pô, legal, né? Bora lá, tal. E aí eu mandei, enfim, a gente conversou, tal, mandei. Mas eu fiquei assim, disse, velho, a gente sabe que na sala de edição as coisas podem acontecer, e corta a cena, não sei o quê. Então eu não falei com ninguém, fiquei quieto, não falei com ninguém, disse, deixa eu falar. Para não ficar criando expectativa, chegar na hora, cadê? E aí, mês passado o filme estreou, ninguém falava nada, eu dizia, não deve ter saído. Eu disse, não deve ter saído. Tudo bem. Aí começou a aparecer o pessoal dizendo, velho, sua arte está aqui no filme. Na cena do LeBron James com o filho, tá aqui, ali eu reconheci. Aí começou a aparecer.
E aí começou a reverberar, né? Eu achei Uhum. fantástico, assim. Não tava mais lembrando, tá? Eu disse, porra. E eu acho muito importante, cara, porque assim, veja, eles podiam ter colocado qualquer propriedade intelectual Sim, da Warner, exato, exato. entende? Eles podiam ter colocado, sei lá, o Cyborg, o Super Choque, Uhum. enfim. E eles escolheram a arte de um baiano, de um brasileiro, sobre divindades negras, de uma religião que é inspirado, né, nos orixás, de uma religião que é extremamente atacada e que lá é pouco conhecida. Então, assim, é a força do tema e é a força da arte. A arte como motor de transformação, de reflexão que eu falo tanto. É Sim. isso que impulsiona, entende? Assim, eu tenho muita consciência de alguma maneira a gente ser veículo de levar essas ideias mais adiante, entendeu? Eu acho muito importante porque isso inspira a gente aqui na Bahia, no Brasil, a dizer assim, olha como hoje é possível, né? Eu não estou lá, nunca fui na Califórnia, não conheço. Mas olha como é possível, Sim. onde a gente consegue chegar com o trabalho, né? Assim, a internet está na nossa mão, acho que é a nossa grande ferramenta hoje, assim, apesar deles dificultarem com o Instagram agora, com o negócio de foto, mas ainda é uma ferramenta muito poderosa e eu acho até muito generosa, porque você consegue aprender muita coisa de graça, trocar Aham. com pessoas, criar uma comunidade. Eu conheci você assim, né? Internet, depois vai se conhece ao vivo. Olha a força que isso nos dá. Então a gente tem Com que ter certeza. esse, esse pensamento assim de que a gente consegue ir longe, né? Mesmo estando aqui com todas as dificuldades, levar nosso trabalho mais longe. E fiquei muito feliz, cara. Acho que isso inspirou muita gente assim nessa jornada. Não, que maravilha, cara. Assim, indo aqui já para nossa reta final, eu queria falar um pouco do seu futuro aí com o seu trabalho. Do que você está trabalhando aí? Sei que você tá com os projetos aí novos, as coisas surgindo. Queria saber de você aí, o que tá rolando aí para frente? O que você tem aí para pensando aí que tá Vamos, chegando 2021, 2022? Fala aí, dá uns spoilers pra gente aqui. vamos lá. Olha, eu continuei com o Mairubi, né? Esse universo que eu tenho há muitos anos e agora tem uma história realmente desenhada, sendo desenhada. Até junho trabalhei em Mairubi, deu um tempo, porque como Mairubi é um projeto novo, e enfim, eu tenho buscado pensar como fazer para financiar o projeto, para imprimir, né? Você sabe que os custos de impressão são grandes, de envio. Então deixei ele um pouquinho descansando, ver se tem algum edital que a gente possa viabilizar o projeto. Então, um projeto que tudo que eu faço, eu tenho esse defeito, é tudo muito os conceitos visuais, as histórias, eu tento Sei. sempre a coisa muito que eu vou fundo, né? E isso leva um tempo, e aí acaba dividindo isso com o dia a dia. O quadrinho tem esse problema, né? De a gente faz e depois corre atrás para poder fazer acontecer. Né? Exato, exato. E aí eu tinha me organizado para a partir de junho, julho, voltar para o Conto dos Orixás. E aí eu voltei, já estamos desenhando a primeira história, né? E provavelmente o que eu posso adiantar é que vai ser um pouco diferente do primeiro. O primeiro teve 120 páginas, extremamente Uhum. uma escala muito grande de tempo de trabalho. Eu tenho pensado muito em fazer algo com menos páginas, mas fazer com mais constância, conseguir entregar mais, sabe assim, entregar com qualidade, mas com mais constância, porque é, é, eu acho que é mais interessante hoje assim tentar aos poucos, com paciência, contando a história Uhum. e apresentando, sabe, esse universo tão rico, tão... Nossa, cara, é incrível, assim. Eu passei o último 2020 foi praticamente estudando muito, 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 assim, lendo autores nigerianos para poder entender também a visão da tradicional, refletindo também todo esse trabalho como foi, o que é que me interessou, o que é que eu acho que eu posso melhorar. E se você olhar essas artes mais recentes, você já vai ter um vislumbre do, do que vem pela frente, né, assim, da história, né? Eu espero seguir traduzindo assim esse universo para o quadrinho, né? De alguma maneira trazer um aspecto desse universo imenso e mítico
e ancestral para uma linguagem como a dos quadrinhos, né? Não, e tem suas limitações, porque no momento que a gente trabalha com movimento e com cheiros e com sons, o quadrinho tem a limitação, né? Então a gente tem que sobrecarregar a imagem bastante para poder. Então é muito, muito, muito obrigado. Eu quero que você deixe aí seus contatos, suas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, como é que a gente fica sabendo mais aí do Hugo Canuto nessas internets. Podem me encontrar no meu Instagram, que é Hugo Canuto _art. Tem o meu Facebook, Hugo Canuto. E agora, eu não uso muito não, mas eu comecei a colocar umas coisas lá no Twitter. Mas principalmente vocês podem encontrar nossa loja online, que é hugocanuto.com, e aí você vai ter nossos quadrinhos. Nossos quadrinhos esgotaram, mas eu já estou trabalhando na reimpressão, procurando ver como é que eu vou reimprimir. Esgotaram esse mês, inclusive. E a gente está correndo atrás para reimprimir. Talvez até pode abrir um financiamento coletivo para ver quem tem interesse, né? E também tem nossas artes, nossos posters, nossos impressos, que a gente também vende pela loja online. Então são esses canais aí para vocês acompanharem nossa jornada. Perfeito, perfeito. E você pode me encontrar pelas redes sociais, no AWVAS, Alvaz, você me encontra em todas as redes sociais, e siga o Folclore BR. O Folclore BR é onde eu tô mais ativo lá, postando, puxando sempre algum tipo de conteúdo diferente relacionado a folclore, cultura popular, cultura brasileira. A gente tá ali o tempo todo trazendo diálogo, trazendo discussões muito importantes pra gente conseguir ali expandir mais o conhecimento e as ideias, né, sobre a nossa cultura. É um cruzamento de ideias que a gente precisa saber mais, precisa correr mais atrás para descobrirmos sobre nós mesmos no meio dessa encruzilhada de histórias. Eu sou Anderson Alvaz e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho aí. Tchau, pessoal. Um abraço. Chegamos ao fim do programa Cultura Popular, histórias que precisam ser contadas. Este conteúdo é uma realização do Sesc Rio e foi editado por Anderson Alvaz, coordenador do evento virtual Folclore BR Somando Visões 2021. Os demais episódios estarão disponíveis em formato de podcast no canal do Sesc Rio no Spotify e em vídeo no canal do YouTube do Folclore BR, em youtube.com/folclorebr. Não deixe de acessar os links com demais detalhes e conteúdos relacionados a este programa, que estarão disponíveis na descrição de onde você estiver ouvindo. Muito obrigado pela audiência e até mais!